pessoal, gráficos da velocidade. Gráficos da velocidade e da posição. Vamos lá? Repare, pessoal, que essa equação é uma equação do primeiro grau. A equação da velocidade é uma equação do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. É uma reta crescente quando a aceleração é positiva. E é uma reta decrescente quando a aceleração é negativa. Repare que o ponto onde o gráfico corta o eixo da velocidade é chamada de velocidade inicial. Neste caso, a velocidade inicial está negativa. Está abaixo da origem aqui, né? Mas pode ser que esse gráfico todo esteja para cima e a velocidade inicial seja positiva. Não tem o menor problema, tá? Nesse caso, a velocidade inicial está positiva, mas a aceleração está negativa. Então, ó, repare, tem uma velocidade positiva e ela vai diminuindo. Chega aqui, quanto que vale a velocidade? 0. Mas mesmo assim continua diminuindo. Poxa, professor, mesmo depois da velocidade igual a 0, continua diminuindo? Sim. É possível ter velocidade negativa? Sim. Está relacionado a um referencial. Como que eu posso exemplificar para vocês? Preste atenção. A mesa é o nosso referencial, ok? E aí eu vou iniciar um movimento. Imagina que eu estou em movimento uniformemente variável. A aceleração está aumentando. A distância em relação à mesa está aumentando? Então, a posição está progredindo, não é? E a velocidade, então, é positiva. Agora imagine que estava me afastando, freiei, parei e estou começando a dar ré agora. Você concorda que enquanto eu estava indo, a velocidade era positiva. Aí eu paro e volto. Quando eu estou voltando, eu posso dizer que a velocidade é positiva? Não. Não, porque eu tô fazendo o processo oposto, né, de ir. Eu estou voltando. Então, para diferenciar isso, a gente cria esse sinalzinho. Quando é positivo, está progredindo. E quando é negativo, está retroagindo. Retroagindo. Ok? Exatamente por isso, conforme nós já vimos lá no movimento uniforme, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. É prog. E quando a velocidade é negativa, o movimento é o quê? Retrógrado. Ok? Então daqui para frente o movimento é progressivo, daqui para trás o movimento é retrógrado. Muito bem. Daqui até aqui, ó, o movimento é progressivo. E daqui para frente o movimento é retrógrado. Só que tem mais uma classificação aí. Essa não é a única classificação do movimento. Tem mais uma classificação. Os movimentos podem ser progressivos ou retrógrados, mas eles também podem ser acelerados ou retardados. Quando que o movimento é acelerado, professor? Quando que o movimento é retardado, professor? Vamos lá, vamos ver? O movimento, preste atenção, o movimento, ele é acelerado quando a velocidade se afasta do zero. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês. Esse é o ponto zero da velocidade aqui, não é? Do outro lado, o ponto zero estaria aqui, não é isso? O movimento é acelerado quando a velocidade se afasta do ponto zero. Nesse sentido aqui, ó. Tá vendo que a velocidade está cada vez maior? Cada vez mais distante do ponto zero? Então isso aqui é um progressivo acelerado. Um progressivo acelerado. Mas daqui para cá é um movimento retrógrado retardado. Por quê? Porque o módulo da velocidade está se aproximando do zero. Consegue entender isso? Sim? Então olha só, preste atenção aí, ó, galerinha que tá bagunçando minha aula. Tá atrapalhando, velho. Tô até gravando
gravando aqui pro YouTube, velho. Vou ter que fazer uma edição agora por sua causa. Seu vagabundo, seu bosta. Não foi eu que falei isso, não. Eu só falei porra. Preste atenção, velho. Caralho. Olha, o movimento é retrógrado, velocidade negativa. Mas essa velocidade está se aproximando do zero. Então ele está freando. Sempre que o objeto está freando, o movimento é retardado. Ok? Entendido isso? O movimento é retardado quando ele está freando. E quando ele está acelerando, a velocidade dele está aumentando, está se distanciando do zero. Então, está acelerando. Neste ponto aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, o objeto ele está freando ou ele está acelerando? Está freando. Então aqui é progressivo retardado. É um progressivo retardado. E aqui, daqui para cá, ele está freando? Está se distanciando do zero. Ele é retrógrado, mas é acelerado. Ok? Aqui é um retrógrado acelerado. Entendido? Então vamos lá. Até onde nós vimos essa aula? Movimento uniformemente variado é aquele que tem aceleração constante e diferente de zero. A velocidade é alterada a cada instante de acordo com a equação V igual a V0 mais AT. Vi você atrás do quê? Do todo. Né? Vi você atrás do todo. Muito bem. A posição é alterada também a cada instante de acordo com a seguinte equação. Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30 da manhã, não é isso? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. As grandezas V, V0, A e ΔS também podem se relacionar de acordo com a equação de Torricelli. Vi você mais duas amigas no triângulo sentimental. Sentimental. Bem, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ok? Entendido até aqui? Vimos ainda o gráfico, né? O gráfico da velocidade ao longo do tempo, segundo essa função, que é uma função do primeiro grau. Vai dar uma reta, ela é uma reta crescente quando a aceleração é positiva, uma reta decrescente quando a aceleração é negativa. Nesse trecho o movimento é retrógrado retardado, nesse trecho é progressivo acelerado. No outro gráfico, esse trecho progressivo acelerado e o próximo trecho retrógrado acelerado. Aqui é progressivo retardado, desculpa, eu devo ter falado errado. Bem, gráfico da posição versus tempo. Gráfico da posição ao longo do tempo. Gráfico da posição ao longo do tempo. Essa equação é do primeiro grau ou do segundo grau? Segundo grau. Por que essa equação é do segundo grau? Ah, tem um expoente ali no tempo. O tempo está ao quadrado, logo é uma equação do segundo. Equação do segundo grau, função do segundo grau, produz um gráfico chamado parábola. É um gráfico parabólico. Ok? Desse tipo aqui, ó. Ou uma parábola com concavidade para cima, ou uma parábola com concavidade para baixo. Quando a concavidade está para cima, a aceleração é maior que zero. Quando a concavidade está para baixo, a aceleração é menor que zero. Repare que o ponto em que o gráfico corta o eixo da posição é chamado de posição inicial. Por que posição inicial, professor? Já que você perguntou, eu vou responder. Quando o tempo é zero, não é o início do tempo? Qual é a posição quando o tempo está no início? Posição inicial. Muito bem. Mesma coisa vale para cá, ó. Qual é a posição do objeto quando o tempo está no início? Posição inicial. A mesma coisa aqui, quando o tempo está no início, qual é a velocidade? Velocidade inicial. Quando o tempo está no início aqui, qual é a velocidade? Velocidade inicial. É isso que significa velocidade inicial. É a velocidade quando o tempo é zero.
Repare. Se o tempo é zero, aceleração vezes zero dá quanto? Zero. V0 mais zero, V0. Então, quando o tempo é zero, a velocidade é igual a V0. É isso que quer dizer. A velocidade inicial é aquela velocidade quando o cronômetro marca o número zero. Quando o tempo é... Entendido? Muito bem. Aqui, ó, neste ponto e neste ponto, nós temos uma peculiaridade. Ok? O ponto chamado vértice da parábola é um ponto onde a velocidade é zero. Ei, você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Esse gráfico não é o gráfico da velocidade ao longo do tempo. Esse gráfico é o gráfico da posição ao longo do tempo. Ok? Gráfico da posição ao longo do tempo. Mas este ponto chamado vértice, a velocidade é zero. Nesse ponto a velocidade é zero. Entendido? Beleza. Agora preste atenção numa coisa. Se o tempo está passando e está se aproximando da velocidade zero, que tipo de movimento é esse? Ele é acelerado ou ele é retardado? Retardado. Repare que a posição está diminuindo ao longo do tempo. Ó. Se a posição está diminuindo ao longo do tempo, ele é retrógrado. E além de retrógrado, está se aproximando da velocidade zero. Então ele também é retardado. Ele está freando. Ora, depois disso, a posição sobe. A posição sobe depois disso. E a velocidade se afasta do zero. Logo aqui vai ser progressivo, acelerado. Progressivo, acelerado. Ok? Ei, é justamente referente ao mesmo movimento, ó. Ele não tinha uma velocidade negativa no início, então ele está indo para trás. Aí ele para. Aí ele começa a ir para frente, Ok? É um paralelo entre o gráfico da velocidade ao longo do tempo e o gráfico da posição ao longo do tempo. Aqui nesse caso, ó, ele estava indo para frente. Aí ele para. O movimento que está indo para frente, a posição está cada vez maior. É um movimento progressivo ou um movimento retrógrado? Progressivo, muito bem. Movimento progressivo. Movimento prog. Só que ele está se aproximando do zero, que é a velocidade zero, né? Então é um prog retardado. Prog retardado. Progressivo e retardado.